Tudo se inicia quando Jerônimo estava prestes a sair para o aeroporto e avistou a aproximação de viaturas policiais. Seu coração acelerou ao ver os oficiais se dirigindo diretamente a ele. Um dos policiais confirmou sua identidade, e sem rodeios, anunciou sua prisão por cumplicidade na falsa morte de Álvaro. Confuso, Jerônimo tentou argumentar, afirmando que já havia prestado depoimento e deixado claro que não estava escondendo nada. No entanto, o policial respondeu com firmeza, dizendo que não havia erro e que ele deveria acompanhá-los imediatamente. Foi então que Carlos surgiu, alarmado, perguntando o que estava acontecendo. Jerônimo explicou rapidamente a situação, e Carlos, indignado, disse que aquilo era um absurdo. Jerônimo, com serenidade forçada, pediu para que ele ligasse para o advogado. Carlos ofereceu avisar Renata, mas Jerônimo recusou. Ele não queria preocupá-la com isso. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, os policiais o colocaram no carro. Matilde chegou logo depois, e ao ver a cena, desesperou-se. Gritou, bateu na viatura, implorou para que não levassem seu patrão. Carlos segurou-a pelos braços e tentou acalmá-la, garantindo que tudo seria resolvido. Enquanto isso, na casa, Manuela preparava o café da manhã para Alison. A menina, porém, fez uma careta ao ver a quantidade de comida e reclamou que não queria engordar. Manuela insistiu que ela precisava se alimentar, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um grito cortou o silêncio da casa. Assustada, Manuela correu para ver o que estava acontecendo. Assim que saiu, Alison aproveitou o momento para descartar a comida no lixo. Na sala, Matilde estava pálida e aflita, contando para Manuela que Jerônimo havia sido levado pela polícia. O coração de Manuela disparou ao ouvir a notícia. Enquanto isso, na empresa Monterrubio, Renata chegou e foi recebida com entusiasmo por Beth, que disse estar feliz em vê-la novamente. Renata sorriu e respondeu que também sentia saudades, mas que a fazenda era maravilhosa. Ela explicou que estava ali para ver seu pai e também para falar com Roberta. Perguntou onde ficava a sala, e Beth indicou o caminho. Ao avistar Gonçalo, Renata saiu correndo e o abraçou com força. Chamou-o de o homem mais lindo do mundo e perguntou como ele estava. Gonçalo sorriu e disse que estava bem. Quis saber se ela havia ido ao casamento, ao que Renata respondeu que sim. Então, ele perguntou sobre Jerônimo. Renata hesitou por um momento, mas manteve a expressão serena e disse que ele não havia chegado porque estava resolvendo questões da fazenda. Garantiu que ele estaria no casamento. Gonçalo assentiu, satisfeito, e comentou que sempre era bom ter a família reunida. De volta à fazenda, a tensão dominava o ambiente. Todos estavam surpresos com a prisão de Jerônimo. Carina, indignada, afirmou que ele era inocente. Matilde, com os olhos marejados, disse que foi devastador vê-lo sendo levado na viatura. Carlos apareceu e informou que já havia acionado o advogado, que encontraria Jerônimo na delegacia. Lázaro ofereceu-se para ir junto, mas Carlos recusou e pediu que ele seguisse para o enterro. Matilde, esperançosa, disse que quando voltassem, Jerônimo já estaria em casa. Antes de sair, Carlos pediu que Priscila iniciasse a preparação das misturas para as plantações. Priscila, sorrindo, assegurou que faria tudo e que estava ali para ajudar no que fosse preciso. Para surpresa de Carlos, ela se aproximou e depositou um beijo em seu rosto.
Matilde, que havia retornado nesse instante, presenciou a cena. Seu olhar endureceu. Entregou um papel a Carlos e pediu que levasse para Jerônimo. Sem esperar resposta, virou-se e saiu. Priscila observou a expressão de Carlos e comentou que Matilde parecia não ter gostado muito dela. Carlos riu levemente e disse que não era bem assim. Garantiu que com o tempo, as duas se tornariam amigas. Em seguida, despediu-se, deixando Priscila pensativa. No hospital, Constanza e Corina aguardavam ansiosas pelo parecer da médica sobre Amparo. Assim que a profissional apareceu, ambas se aproximaram. A doutora explicou que a menina estava desidratada, mas que ficaria bem. Aliviada, Corina quis saber sobre os custos do atendimento. Antes que a médica pudesse responder, Constanza interveio, dizendo que não precisava se preocupar. Ela mesma pagaria todas as despesas e faria questão de acompanhar de perto a recuperação da menina. De volta à empresa, Roberta encarou Renata com uma expressão fechada e perguntou o que ela fazia ali. Renata explicou que queria conversar sobre o que aconteceu com Ezequiel, mas Roberta, irritada, pediu que não mencionasse mais aquele homem. Renata insistiu para que a irmã dissesse a verdade. Relutante, Roberta afirmou que Ezequiel se aproveitou dela. No entanto, Renata contou que Lázaro ouviu do próprio Ezequiel que foi apenas uma aventura passageira. Roberta, indignada, disse que os homens nunca contam a verdade. Renata questionou por que ela nunca havia contado antes, e Roberta admitiu que se não estivesse no enterro de Ezequiel, jamais teria dito nada. Irritada, saiu da sala deixando Renata frustrada. Adriana encontrou Roberta no corredor, e ao ver sua expressão furiosa, quis saber o motivo. Em seguida, aproximou-se de Renata e lhe deu um abraço, percebendo seu cansaço com toda a situação. Na delegacia, Jerônimo tentava se defender diante do delegado, explicando que não foi ele quem decidiu que Álvaro se passaria por morto. Disse que o diretor da cadeia poderia confirmar tudo. O delegado assentiu, mas ressaltou que havia muitas contradições no caso. Por isso, Jerônimo teria que permanecer detido até que tudo fosse esclarecido. O advogado tentou acalmar Jerônimo, garantindo que trabalharia para conseguir uma fiança o mais rápido possível. Antes de sair, Carlos se aproximou e entregou uma pequena foto de uma santa, dizendo que Matilde pediu para ele levar. Jerônimo segurou a imagem com carinho e sorriu, emocionado, dizendo que era bom saber que as pessoas da fazenda se importavam com ele. Carlos garantiu que todos o amavam e estavam torcendo por sua liberdade. Na cruz de amor, Augusto caminhava ao lado de Aníbal, apresentando a produção de vinhos. No meio da conversa, seu telefone tocou. Ao atender, um homem do outro lado da linha informou que Jerônimo já estava preso. Um sorriso frio surgiu no rosto de Augusto. Ele ordenou que Jerônimo permanecesse detido pelo maior tempo possível, para que sentisse na pele o que ele sentiu quando foi preso injustamente. O homem garantiu que aguardaria novas instruções para continuar com a segunda parte do plano. Augusto concordou e desligou a chamada. Perto dali, um médico recebia uma quantia em dinheiro de um homem misterioso, que o agradeceu por sua colaboração. Depois da ligação, Augusto retomou a conversa com Aníbal, disfarçando sua satisfação. Ele pensou, satisfeito, que finalmente estava conseguindo se vingar de Jerônimo. Com ironia,
comentou que era uma pena que Jerônimo não pudesse mais interrogar Ezequiel sobre a verdade. Na delegacia, o advogado tranquilizou Jerônimo, dizendo que em breve ele seria solto. Carlos perguntou se ele queria que Renata fosse informada sobre sua prisão, mas Jerônimo recusou. Pediu, em vez disso, que o advogado lhe conseguisse um telefone para falar com sua esposa. Em seguida, olhou para Carlos e ordenou que avisasse a todos na fazenda para não mencionarem nada para Renata. Ele não queria que ela perdesse o casamento de seu pai por sua causa. Na empresa, Renata desabafou com Adriana sobre a discussão com Roberta. Adriana ficou surpresa ao descobrir que Ezequiel havia tirado a própria vida. Mas, sem demonstrar muita surpresa, comentou que Roberta nunca foi uma vítima tão inocente, pois ultimamente andava muito próxima do novo sócio. Renata ficou intrigada, mas antes que pudesse perguntar mais, Adriana revelou outra novidade: no casamento de Gonçalo, Matias teria uma acompanhante diferente. Adriana contou que faria um favor a ele e se passaria por sua namorada, pois ele estaria acompanhando outra pessoa. Renata mal teve tempo de reagir quando seu celular vibrou com uma mensagem de Jerônimo. Ele dizia que a polícia o impediu de sair da cidade, pois precisava prestar um novo depoimento sobre o caso de Álvaro. No fim da mensagem, desejou felicidades a Regina e Gonçalo. Renata olhou para Adriana e comentou que sentiu um tom triste na mensagem, como se Jerônimo estivesse escondendo algo. Adriana, tentando acalmá-la, disse que se ele afirmou estar bem, então deveria ser verdade. Renata, não completamente convencida, decidiu mudar de assunto e pediu que a amiga continuasse explicando sobre a troca de casais no casamento. Enquanto isso, Isidro recebia um amigo que trazia informações importantes. O homem mostrou alguns documentos e explicou que as datas de nascimento de Roberta Monterrubio e Regina Gamba não coincidiam. Isidro, chocado, percebeu que aquilo significava que Roberta poderia não ser filha de Regina. Alarmado, pediu ao amigo que não contasse nada a ninguém. O homem insistiu que a verdade precisava vir à tona, mas Isidro implorou que ele esperasse um pouco. Disse que Regina não poderia lidar com aquela revelação naquele momento e prometeu que ele mesmo contaria quando fosse a hora certa. O homem, relutante, acabou concordando. Por outro lado, Regina estava com Gonçalo, pensativa. Ele percebeu sua preocupação e perguntou o que estava acontecendo. Regina explicou que estava inquieta ao pensar que durante sua lua de mel, Roberta ficaria sozinha. Gonçalo sorriu e tranquilizou-a, dizendo que Constanza e Honório estariam por perto para cuidar de tudo. Pouco depois, Roberta entrou na sala e comentou o quanto gostava de trabalhar na empresa. Antes que a conversa pudesse continuar, o celular de Gonçalo tocou. Regina atendeu e reconheceu a voz de Luciana do outro lado da linha. Luciana explicou que parte do dinheiro que Regina havia dado a Josefina foi recuperado e seria depositado novamente. Regina pediu que a quantia fosse enviada para Jerônimo. Ao desligar, Gonçalo quis saber o que tinha acontecido. Regina contou sobre a recuperação do dinheiro e mencionou que assim que vendesse sua casa, terminaria de pagar Jerônimo. Mas Gonçalo interrompeu, garantindo que ele mesmo faria isso. O mais importante agora era que sua filha estava com ela. Roberta, observando a conversa, pensou consigo mesma que Josefina não ficaria nada feliz ao descobrir que estavam devolvendo o dinheiro para Regina. Na cadeia, Fina estava inquieta.
Sua mente trabalhava rapidamente, tentando descobrir se alguém havia visto quando ela esteve na porta da mansão. Nesse momento, Branca se aproximou e perguntou o que a preocupava. Fina, aflita, respondeu que se descobrissem que ela saiu, todos os seus planos iriam por água abaixo. Na fazenda, Priscila procurou por Carlos, mas encontrou apenas Matilde. Curiosa, perguntou quando ele voltaria, mas Matilde disse que não sabia ao certo. Impaciente, Priscila explicou que precisava tirar algumas dúvidas sobre as misturas, ao que Matilde prontamente se ofereceu para ajudar. No entanto, Priscila riu de forma irônica, insinuando que Matilde nada entendia sobre o assunto, e se afastou, deixando a funcionária indignada. Na casa, Manuela e Carina comentavam sobre a ausência de Alzira no enterro de Ezequiel. No momento seguinte, Alzira entrou, e Paulinho correu para abraçá-la. Com um tom decidido, ela pediu que o filho pegasse suas coisas, pois iriam embora. Agradecida, dirigiu-se a Carina e Manuela, reconhecendo o cuidado que tiveram com seus filhos. Manuela respondeu que não foi nada e se prontificou a pegar os pertences do bebê. Carina, preocupada, perguntou como ela estava. Alzira respondeu com frieza, dizendo que independentemente do que Lázaro tenha dito sobre Ezequiel não ter se aproveitado de Roberta, o fato é que ele esteve com ela. Com um olhar sombrio, afirmou que se Ezequiel não tivesse tirado a própria vida, ela mesma teria dado um fim nele. Na mansão, Regina conversava com Roberta sobre o futuro. Revelou que, assim que voltasse da lua de mel, faria seu testamento. Roberta arregalou os olhos, surpresa, e admitiu estar assustada. Mas Regina sorriu e explicou que era apenas uma medida de precaução, pois queria garantir que todos os seus bens ficassem para a filha. Nesse instante, Renata chegou e soube da decisão de Regina. A conversa tomou outro rumo quando Renata anunciou que Jerônimo não poderia comparecer ao casamento, pois precisava resolver questões urgentes. Regina lamentou a notícia, garantindo que sentiria falta dele, e abraçou Renata. Na delegacia, o advogado informou a Jerônimo que ele precisaria permanecer detido até que tudo fosse esclarecido. O prazo poderia chegar a 72 horas, o que fez Jerônimo perder a paciência. Em outro canto da cidade, Marina estava em seu quarto quando Antônio entrou trazendo uma cadeira de rodas. Seus olhos brilharam de alegria ao ver o presente. Antônio explicou que com isso, ela poderia se movimentar pela casa e não se sentiria mais entediada. Com cuidado, ajudou Marina a se sentar, e ela sorriu emocionada. Na Bonita, Manuela conversava com Alzira e sugeriu que Alisson cuidasse de sua filha. Alzira concordou rapidamente, pois precisava voltar a trabalhar. Disse que não suportava ficar em casa, cercada por lembranças que a estavam enlouquecendo. Acrescentou que caso Jerônimo não discordasse, levaria a luz para a fazenda. Dessa forma, Alisson poderia cuidar dela enquanto ela trabalhava, e Paulinho continuaria frequentando a escola. Enquanto isso, Antônio ajudava Marina a chegar à sala quando o padre apareceu. O religioso trazia uma notícia preocupante: Jerônimo havia sido preso e não seria liberado tão cedo. Marina, surpresa e aflita, disse que isso não poderia estar acontecendo. O padre, no entanto, garantiu que era verdade. Ele explicou que a prisão foi motivada pelo envolvimento de Jerônimo na farsa da morte de Álvaro. Nesse meio tempo, Aníbal conversava com Augusto e disse que precisava verificar sua moto antes de ir para a Bonita.
Augusto, desconfiado, perguntou o que ele queria fazer na fazenda. Aníbal respondeu que precisava ver como Alison estava depois de tudo o que tinham feito. Na Bonita, Manuela comunicava a Alison que ela já tinha um novo trabalho. A jovem não ficou nada contente com a novidade. Sua avó, porém, interveio e explicou que ela trabalharia como babá, assim como fazia nos Estados Unidos. Disse que Alison cuidaria da filha de Alzira, pois precisava ocupar a mente com algo produtivo. Enquanto isso, Isidro questionava Inês sobre o teste de DNA que Regina havia feito com Roberta. Rindo, Inês comentou que Regina já havia contado tudo a eles e quis saber se o marido estava esquecido. Isidro negou, dizendo que apenas queria confirmar alguns detalhes. Inês então explicou que Fina forneceu algumas amostras, mas ela também pegou uma escova de cabelo da bolsa de Roberta para ter certeza. Curiosa, quis saber o motivo das perguntas. Isidro hesitou, mas finalmente revelou que seu amigo havia descoberto uma incongruência nas datas de nascimento de Roberta e Regina. A revelação fez Inês ficar em choque. No hospital, Corina desabafou com Constanza sobre a falta de água potável em sua casa. Sensibilizada, Constanza ofereceu um quarto escondido para que Corina pudesse ficar por alguns dias. Alertou, no entanto, que Honório, Regina e Inês não poderiam descobrir. Agradecida, Corina aceitou. Isidro continuava conversando com Inês e revelou uma descoberta ainda mais chocante: as digitais de Roberta não correspondiam às da filha de Regina. Inês, atônita, disse que agora tudo fazia sentido. Explicou que uma das funcionárias de Regina viu Roberta conversando com Fina na porta da casa dela. Isso a fez suspeitar de que Roberta fosse cúmplice da mãe. Isidro, absorvendo as informações, afirmou que precisariam investigar também o diretor da ala psiquiátrica. Na Bonita, Carlos reuniu os funcionários para dar uma notícia importante. Comunicou que Jerônimo permaneceria preso por 72 horas e que era expressamente proibido contar qualquer coisa para Renata. Se ela ligasse, todos deveriam fingir que não sabiam de nada. Os funcionários assentiram em concordância. Mais tarde, Renata tentou ligar para Jerônimo, mas a chamada foi direcionada para a caixa postal. Sem desistir, ligou para casa. Matilde atendeu e disse que ele não estava, pois havia saído com Carlos. Perguntou se Renata queria deixar um recado, mas ela recusou, dizendo que tentaria falar com ele depois do casamento. Na mansão, Roberta recebeu uma ligação de Josefina. A mãe, aflita, queria saber quem poderia tê-la visto na porta da mansão. Roberta disse que não sabia de nada, mas Fina ordenou que ela descobrisse. Roberta, contrariada, disse que isso poderia gerar desconfianças. Fina, impaciente, exigiu saber em que setor ela trabalhava na empresa. Quando Roberta hesitou, a voz de Fina se elevou, ameaçando revelar a Regina que ela não era sua filha. Ao desligar, Roberta refletiu sobre as ameaças da mãe e percebeu que Fina só falava da boca para fora. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.